A entrevista vai tratar sobre conciliação na Justiça do Trabalho. E a reportagem da semana aborda logística aeroportuária. Veja agora a Sessão no Ponto. Campanhas salariais dos engenheiros. No dia 26 de março passado, nós fizemos aqui um seminário onde contamos com profissionais, todos os nossos dirigentes que negociam nas empresas, representantes das empresas, diretores de RHs, o DIAP, o DIESE, consultores nossos, especialistas, né, cientistas na área econômica, na área sindical, na área trabalhista, onde nós discutimos o início das campanhas salariais dos sindicatos de engenheiros, que hoje representa mais de 100 mil profissionais assalariados aqui no estado de São Paulo. Eu acho que foi bastante importante essa nossa primeira discussão, que deu o norte que nós estamos entendendo que mesmo contrapondo a imprensa que vem dizendo que a economia pode não ter o crescimento assim necessário, mesmo contrariando as perspectivas que nós não teremos um crescimento tão acentuado como já tivemos no passado, nós temos certeza que esse ano será um ano como o de 2012, 2013, será um ano que nós teremos ganhos salariais, que nós teremos preservados os nossos direitos. Na verdade, nós precisamos, logicamente, para isso, lutar muito. Estarmos presentes nas negociações, discutirmos com cada empresa, com cada associado, com cada engenheiro, para que nós tenhamos condição de representá-lo bem e de poder estar aí buscando um ganho real para a categoria. Obviamente, eu gostaria de pedir a vocês, todos engenheiros, que acompanhem no site, que acompanhem nos nossos meios de comunicação, como é que estão as campanhas na sua empresa, como é que nós podemos estar avançando. E mande para nós observações, críticas, sugestões, para que possamos acrescentá-las nas nossas negociações. As negociações, de fato, são negociações duríssimas, porque, obviamente, tem o lado da empresa, tem o lado do empregado, e, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter a questão do ganho, né? A questão da oportunidade, da representatividade. Então, mandem para nós, acompanhem o nosso sindicato, acompanhem o seu sindicato a fazer cada vez mais uma boa negociação. Aqui nós temos mais representatividade para os trabalhadores no estado de São Paulo. Começa agora a entrevista do Jornal do Engenheiro. Este que é o seu noticiário semanal a respeito do mundo do trabalho. E o tema desta edição é justamente a conciliação neste universo. Para conversar conosco, estamos aqui juntamente com a Hilma Aparecida Emetério, ela que é desembargadora e vice-presidente judicial do TRT 2ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho. Desembargadora, é um prazer ser recebido pela senhora aqui no TRT. O prazer é todo meu, seja à vontade. Desembargadora, antes de tudo, uma apresentação institucional deste Tribunal Regional do Trabalho, que abrange regiões importantes. Abrange a capital, Guarulhos e região, Osasco e região, também a região do ABC e Baixada Santista. Inclusive praças onde esse telejornal é exibido semanalmente. Fala um pouquinho dessa instituição. Pois não, o TRT da 2ª Região é o maior tribunal do trabalho do Brasil. Aqui nós concentramos o maior volume de serviço, temos uma responsabilidade muito grande, porque normalmente as primeiras decisões sobre relações de trabalho partem da nossa região. Perfeito. Então, aí é um tribunal que tem muita demanda, correto? Muita demanda. Desembargadora, para que a gente possa fazer com que o judiciário ande celeremente, a gente não pode simplesmente obstruir as pessoas de buscar a justiça, né? Então, numa sociedade livre, as pessoas têm que ter plena liberdade de buscar a justiça. Então, o que precisa fazer o judiciário para aumentar essa celeridade é melhor práticas de administração desses processos.
Uma delas, importantíssimas, é a conciliação, que é o foco da nossa entrevista aqui. E este tribunal, por meio aí da sua vice-presidência, tem aí o NCC, que é o Núcleo de Conciliação de Coletivos, que tem aí características inovadoras que eu queria que a senhora nos explicasse. Realmente, a origem da Justiça do Trabalho foi a conciliação. Desde a nossa CLT, que já estava previsto que antes do litígio, antes do julgamento, haveria a necessidade de se tentar apaziguar os ânimos. Em decorrência disto, nós aqui na segunda região temos estado sempre atentos a esta possibilidade. Em sede de dissídios coletivos, ou seja, quando uma das partes é sindicato, podendo a outra ser empresa, ou mesmo em se tratando de uma coletividade, como no caso das ações coletivas, nós temos tentado solucionar através do nosso núcleo, que teve a sua origem, logo que eu assumi a vice-presidência, em um dissídio coletivo onde vários trabalhadores bancários estariam ameaçados de despedida coletiva. E partindo desta experiência, nós, no ano passado, a partir do mês de março, formalizamos um novo núcleo, porque anteriormente nós tínhamos somente um núcleo de conciliação para dissídios individuais. Vimos então que havia a necessidade de criarmos um outro elemento, uma outra instituição para solucionar também os dissídios coletivos. E no âmbito dos dissídios coletivos, todas as vezes que um sindicato, quer de trabalhadores, quer de categoria econômica, sentir a necessidade de negociar, eles podem recorrer ao núcleo para tentar solucionar as questões que não chegaram a ter êxito com a autocomposição. Perfeito. Desembargadora, a gente sabe que no Brasil todo existe uma corrente apoiando os métodos conciliatórios, né? É até uma indicação aí do Conselho Nacional de Justiça que se faça esses métodos, né? Então o TRT aqui da segunda região já tinha um método tradicional, que era nas questões individuais, mas abrangeu pelo NCC essa questão dos dissídios coletivos, é isso basicamente? Porque... Este é o ineditismo, né, desembargador? Isso, porque nós trouxemos para o núcleo a possibilidade de se negociar nas questões de dissídios coletivos, tanto econômicos como de greve, como também nas ações coletivas, nas ações civis públicas. Quando, por exemplo, se trata de trabalho em condição de escravo, trabalho infantil, questão também de segurança no trabalho, de meio ambiente do trabalho, nós podemos tentar negociar no núcleo as soluções que pareçam as mais favoráveis para ambas as partes. Porque seria como perpetuar aquela negociação que a Constituição determina que seja prioritária entre as partes. Pela Constituição Federal, os sindicatos ou as entidades sindicais, elas devem negociar, primeiramente, antes de, caso queiram, se submeter à arbitragem. E, em última análise, de comum acordo, é que eles poderiam vir até o judiciário para solucionar o litígio. Desta forma, nós propiciamos que as partes que não conseguiram lograr êxito na negociação entre si e que também não quiseram recorrer à arbitragem, que tenham a possibilidade, ao adentrar com o dissídio coletivo, de continuarem a negociar agora no âmbito do núcleo. Por quê? O pedido para negociação no núcleo pode ser feito por qualquer das partes, tanto quando ajuizam a ação ou mesmo em qualquer momento processual. Normalmente, também pode acontecer por sugestão do juiz que está presidindo a sessão, no caso que poderá ser a vice-presidente, ou, em se tratando de ações que iniciam em primeiro grau, poderá ser o juiz de primeiro grau. Perfeito. Nós estamos aqui no Tribunal Regional do Trabalho, segunda região, falando sobre a importância da conciliação
na Justiça do Trabalho. No próximo bloco, a gente volta com mais informações. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, falando diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, segunda região, que abrange aí capital, Guarulhos e região, Osasco, ABC e Baixada Santista. Todas estas também praças que abrange a cobertura deste telejornal, uma iniciativa do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo para reportar as notícias do mundo do trabalho. Nesta edição, o tema é conciliação na Justiça do Trabalho. Estamos aqui com a desembargadora Rilma Aparecida Emetério, que é vice-presidente do TRT Segunda Região e que encabeça uma iniciativa inédita no país, que é um núcleo de conciliação nos casos aí coletivos. Desembargadora, nós falávamos que no trâmite normal do TRT, em algum momento, ou por sugestão ou por conhecimento das partes, elas podem optar por conciliar. Ou seja, aquelas reuniões prévias antes de adentrar na justiça não deram certo, vamos para a justiça. Mas ainda assim é possível fazer uma outra conversa agora com uma mediação de um desembargador ou de um juiz, também juntamente com esse desembargador. E aí eu perguntei no intervalo e a senhora falou de um case interessante. Um caso que já estava até em outra instância, ou seja, numa instância superior, no TST, também pôde ser resolvido por meio de uma conciliação do núcleo? Sim, sim, sim. A qualquer momento as partes podem recorrer ao núcleo. E desta forma havia um dissídio da mesma categoria em andamento e as partes optaram por negociar no núcleo. E optando por negociar no núcleo, elas chegaram ao entendimento de que deveriam também solucionar o processo que já estava no TST e abrangeu também um outro processo que estava em vias de remessa também para o TST e dessa forma a negociação abrangeu todos os processos. E essa possibilidade pode acontecer a qualquer momento. Nós já tivemos também um processo que já estava julgado e ainda pairando o prazo para recurso quando as partes resolveram negociar. E então pediram para que esse processo fosse para o núcleo, pediram depois, acharam as tratativas todas que seriam necessárias, como dependia de várias negociações também com a empresa no âmbito civil, eles deliberaram por sobrestar esse feito e estabeleceram os prazos para pagamentos e quando tudo for solucionado, será então dada a solução final para esse feito sem qualquer problema, porque com a atuação do núcleo depois basta que retorne novamente, nesse caso específico, para a SDC somente para homologar este acordo. E a qualquer momento é necessário que se deixe bem ressaltado que a qualquer momento, qualquer das partes, qualquer dos interessados, pode pedir para que o núcleo possa atuar num caso de dissídio coletivo. Mesmo o Ministério Público também pode pedir, certo? Nós, geralmente, temos atuado antes da fase de instrução. Porque o processo, ajuizada a ação em fase de dissídio coletivo ou mesmo a ação coletiva, antes da apresentação da defesa, obrigatoriamente, o tribunal tem que apresentar a sua proposta para conciliação. Faz parte do rito. E uma das propostas de conciliação, quando se vê que há uma possibilidade de continuar ainda a negociar, de se chegar a um êxito nessa negociação, é a sugestão para que as partes mantenham entendimentos nesse núcleo. Por quê? Nós oferecemos essa mediação aqui nas dependências do próprio tribunal.
As partes, quando elas concordam, em se tratando de dissídio de greve, os trabalhadores já se comprometem a retornarem às atividades. Tem a garantia de não despedida enquanto estiverem negociando. Isto é uma segurança muito grande, tanto para o patrão como para o empregado, de que o andamento das negociações será de uma forma pacífica. É o que a conciliação representa, que é apaziguamento de ânimo. Ela já faz o desarme, né, desembargadora? Já. Olha, patrão, você não pode mandar embora, empregado, você tem que voltar a trabalhar. Também tem que voltar a trabalhar. Evidentemente que os trabalhadores, obedecendo os critérios da própria legislação, eles submetem a apreciação em assembleia dessa sugestão. Mas, na grande maioria das vezes, eles já saem daqui com essa intenção de defender esta possibilidade de continuarem a negociar, porque senão o conflito se perpetua e não tem uma solução. Feito. Desembargadora, desde quando o núcleo se efetivou e também falar da repercussão na sociedade, o que a senhora sentiu de positivo na sociedade? E aqui eu registro que houve uma carta aí explícita do presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, Murilo Celso de Campos Pinheiro, elogiando a iniciativa do tribunal, a sua iniciativa, desembargadora. Então eu queria falar da repercussão e desde quando existe efetivamente este núcleo. O núcleo, a primeira atuação do núcleo efetiva, de fato, foi no mês de novembro do ano de 2012, com a ação de despedida coletiva do Banco Santander, quando nós, partindo daqui de São Paulo, conseguimos uma solução para essa questão, que é uma questão gravíssima, porque nós não temos uma legislação pertinente para a despedida coletiva e só através da negociação é que se consegue uma solução pacífica e razoável para as partes. E depois dessa negociação, nós sentimos que realmente o caminho estava aberto para a realização do grande sonho de vários integrantes da SDC, meu principalmente, da doutora Ivani, do doutor Davi, da doutora Maria Isabel, da doutora Patrícia e também do nosso saudoso economista Pedro, que era de formar um posto, termos um lugar apropriado para discutirmos questões só relativas a direito coletivo. Com base nisso, nós formatamos e normatizamos a formação do núcleo. E o ato, assinado pela nossa presidente, doutora Andora Alice Novas, saiu no mês de março do ano passado. Por isso que agora nós comemoraremos com um evento o nosso nascimento formal, de um ano de nascimento formal. E dentro deste um ano, muitos dissídios foram solucionados através do núcleo, com uma grande produtividade de acordos. Nós tivemos até o final do ano mais de 57%, aproximadamente, que eu não tenho aqui o dado preciso, até o mês de setembro, de produção de acordo dos que foram para o núcleo. Nós chegamos a mais da metade, né? Nós chegamos a quase 67% aproximadamente de acordos durante o ano passado inteiro. O que para nós foi considerado um sucesso e em decorrência até mesmo da nossa atuação, o corregedor, Dr. Ives Gandra Martins, o ex-corregedor do TST, em correição aqui neste tribunal, ele teceu elogios à nossa atuação, fez consignar em ata e fez consignar em ata também o reconhecimento através do Sindicato dos Engenheiros sobre a nossa atuação. Eu considero que a atuação do núcleo tem sido altamente positiva, porque greve na segunda região, greve na cidade de São Paulo, significa muitas vezes um transtorno muito grande para toda a coletividade. Quando se fala em greve de metroviários, quando se fala em greve de Sabesp, quando se fala em greve de qualquer outra entidade que tem serviços essenciais e dos quais nós negociamos, como foi o caso do metrô, o caso da Sabesp, o caso de 3 metropolitanos,
nós chegamos à conclusão de que não foi somente um benefício para a própria categoria, mas para a sociedade. Mas também para a sociedade, porque aí estariam envolvidos outros detentores de outros direitos que são garantidos constitucionalmente e que seriam impedidos de exercê-los se não houvesse essa atuação efetiva e colaborativa também, porque tanto os advogados como o Ministério Público, como também os nossos funcionários, têm sido muito atuantes e altamente abnegados. Os nossos desembargadores que atuam no núcleo é sem prejuízo das demais atividades que desenvolvem, de forma que não há nenhum privilégio. São voluntários, certo? São pessoas que são designadas, são nomeadas, alguns até agora já atuam como colaboradores, sem sequer pertencer até à seção especializada de dissídios coletivos. E são altamente produtivos. Os nossos funcionários também, que muitas vezes são marcadas reuniões no período da manhã, antes até da abertura do próprio prédio, e eles estão sempre aqui atentos e para nos servir. Chegando ao final desta entrevista, o nosso papel foi mostrar para a sociedade uma iniciativa louvável e inédita deste judiciário para que a justiça atenda o jurisdicionado de maneira mais eficiente. Tem algo a respeito deste assunto que nós não abordamos na pergunta? Queria que a senhora ficasse à vontade para explanar as suas considerações finais. Só gostaria de dizer que nós estamos aqui abertos para receber sugestões daquilo que seria mais favorável para solucionar os dissídios coletivos. Já de antemão, já antecipo que um dos nossos propósitos é também no futuro começarmos também a tentar solucionar os feitos ou o que ainda não se tornou processo, ou seja, numa fase pré-processual. Mas isso é um sonho ainda e eu creio que com a colaboração de todos que nós já estamos tendo, nós vamos conseguir. Porque o ideal é uma justiça que dialogue, uma justiça que converse, uma justiça que se aproxime do seu jurisdicionado e que com isso possa contribuir para a formação do cidadão. Obrigada. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco, um forte abraço e até breve. O Brasil possui hoje um transporte aéreo mais acessível economicamente e uma perspectiva de aumento na demanda por viagens. A logística aeroportuária é o assunto na reportagem da semana. O sistema de aviação civil ele é extremamente complexo porque ele envolve vários segmentos que se articulam, né? Você tem a infraestrutura aeroportuária, você tem a infraestrutura aeronáutica, quer dizer, o sistema de defesa aérea e proteção do voo, né, controle do espaço aéreo. Tem a operação das empresas aéreas, né, com as suas aeronaves. E o que acontece é que qualquer limitação na capacidade de um segmento afeta a capacidade dos demais. Se não houver um planejamento, se não houver um entrosamento adequado na operação desses segmentos, evidentemente nós vamos ter problemas. Qual o panorama dos aeroportos brasileiros? Olha, o panorama é preocupante, não é? Porque nós ficamos por muitas décadas com uma carência de investimentos. Toda a atuação da Infraero foi muito precária durante esse tempo e hoje, diante do crescimento da movimentação nos aeroportos, o que se observa é que na maioria dos aeroportos brasileiros, dos principais aeroportos administrados pela Infraero, que há uma capacidade já esgotada, ou seja, os aeroportos operam acima da sua capacidade nominal, movimentando mais pessoas anualmente do que aquela que, em tese, o aeroporto comportaria. Os aeroportos brasileiros estão preparados para receber os maiores eventos esportivos do mundo? A Copa, agora em 2014, e as Olimpíadas em 2016? Olha, se você chamar de preparados a improvisação e
e os quebra-galhos, sim, no final as coisas vão se resolver dessa forma. Agora, preparados mesmo em termos de planejamento, de antecipação, de remoção de gargalos, eu diria que não. A administração de aeroportos pela iniciativa privada foi uma solução encontrada pelo governo federal. Para este especialista, o caminho é bom. As privatizações, as concessões, melhor dizendo, de aeroportos, elas são importantes na medida em que você transfere para o setor privado a capacidade de investir nas melhorias, nas ampliações. Quando eu disse que o ganho é para todos, é porque ganha o governo, que deixa de investir recursos que podem ir para setores mais prioritários, de educação, saúde pública, segurança, etc., e ganha a sociedade na medida que há a melhoria da qualidade de serviço. Construções inteligentes estão ganhando força no mundo. Prédios com melhor aproveitamento energético e estrutura toda conectada online, além de também muito planejamento para reduzir custos e aumentar resultados. Tudo isso se aplica também a aeroportos, mas para Joseph Bará, não aos do Brasil, ainda. Nós estamos longe disso, né? Os nossos aeroportos são precários sob esse ponto de vista, projetos já muito antigos, superados, de forma que isso teria que mudar radicalmente do ponto de vista da engenharia e da concepção dos próprios aeroportos. Para saber mais sobre logística aeroportuária e outros assuntos referentes ao desenvolvimento estrutural brasileiro, acesse o nosso portal na internet.